Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado da 19ª semana do Tempo Comum, dia 16 de agosto. Hoje, a família franciscana celebra o dia de São Roque de Montpellier. Ele era francês e pertencia à Ordem Terceira Franciscana. E ele viveu de 1297 a 1327. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Naquele tempo, as pessoas começaram a levar crianças para que Jesus impusesse as mãos sobre elas e também orasse por elas. Mas os discípulos ficaram muito irritados e começaram a brigar com as pessoas, impedindo assim as crianças de chegarem até Jesus. Jesus, vendo aquilo, disse-lhes: Não proibais as crianças de virem até mim, deixai que elas venham a mim, porque delas é o reino dos céus. Depois Jesus impôs as mãos sobre elas e seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos aqui diante do mistério da Palavra de Deus, de modo que, a conta-gotas, a Palavra de Deus vai sendo derramada em nossos corações até que ela atinja a sua missão, até que ela atinja o seu objetivo, que é regar os nossos corações, formando assim o homem e a mulher temente a Deus, o homem e a mulher que serve a Deus, e o homem e a mulher que dá testemunho de Jesus de Nazaré, porque a fé cristã é uma fé testemunhal, é uma fé de praxis, é o modo como eu vivo, como eu penso e como eu me comporto que vai dizer a qualidade e a profundidade da fé que eu professo. Por isso, na primeira leitura de hoje, do livro de Josué, nós vamos encontrar a Assembleia de Siquém, onde quando Josué começou a perceber os desvios do povo, uns que iam para lá, outros para cá, uns que cultuavam deuses diferentes, coisas estranhas, Josué então congrega o povo numa grande assembleia para recordar a eles a aliança, porque às vezes a gente se esquece. O milagre não segura a fé de ninguém porque nós nos esquecemos do milagre e nós também priorizamos milagres. Por isso Josué agora então convida todo o povo para poder participar de uma assembleia de renovação espiritual, de renovação de vida e principalmente de renovação da aliança com o Senhor, porque a aliança estava sendo enfraquecida, a aliança estava sendo rompida, porque toda aliança, o matrimônio, o sacerdócio, a vida consagrada, quando não é zelada, quando não é protegida, quando não é alimentada, vai morrendo de asfixia pouco a pouco e a gente não vai percebendo isso, que lentamente esta aliança vai sendo rompida, que lentamente esta aliança vai sendo enfraquecida, de modo que quando se rompe a aliança ou quando enfraquece a aliança, nós não temos mais força espiritual para conduzir a nossa história. Isso serve para o seu matrimônio, isso serve para o meu sacerdócio e também para a minha vida consagrada. Josué vai convocar o povo para uma aliança e ele vai recordar todas as ações salvíficas de Deus no antigo Israel, desde a saída do Egito, e vai dizer: o nosso Deus é um Deus ciumento, ele não permite que nós o traiçonamos, ele não permite que nós busquemos outros deuses. Por isso, se vocês querem buscar outros deuses e se vocês querem buscar outras coisas, o problema é de vocês, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e vocês devem escolher, porque a escolha é pessoal. A escolha é pessoal, a opção fundamental é pessoal. Então, eu devo fazer constantemente uma opção fundamental pelo profundo de Deus, pela qualidade da fé que eu professo. Caso contrário, eu não conseguirei levar adiante esta aliança. Então Josué vai chegar perto do povo e dizer: se vocês querem, porque o nosso Deus é um Deus ciumento, eu acho que vocês não terão força para conduzir. E o povo diz: não, longe disso, nós também teremos força para conduzir a nossa fé e a nossa aliança.
longe de nós nos afastarmos do Senhor e das suas grandes obras. Então Josué recorda, então, vamos tomar como testemunho as montanhas, as águas, as pedras, da fidelidade que vocês estão prometendo ao Senhor, e o Senhor é fiel sempre. O povo não, eu não, mas o Senhor sim. O Senhor é sempre fiel. E é dentro então desse espírito de aliança, de renovação e de acolhimento ao plano de Deus de amor, é que nós podemos mergulhar no Evangelho de hoje, onde nós vamos nos deparar com um grupo de discípulos irritados. Às vezes os discípulos de Jesus ficam irritados, e principalmente quando eles querem se colocar como alfandegários da fé, alfandegários da religião, secretários particulares de Jesus, onde eles querem dizer quem deve se aproximar ou não se aproximar de Jesus, que dia e que hora. Isso é horrível, porque nós não somos alfandegários do Senhor, nós não, nós somos servos inúteis do Senhor, mas alfandegários não. E os discípulos estão irritados por um fato: as pessoas começaram a levar as crianças para Jesus. E onde tem criança tem ruídos, onde tem criança tem correrias, onde tem criança tem gritarias. E os discípulos ficaram irritados porque as crianças começavam a perturbar, como muitos padres ficam perturbados também, porque as crianças começam a fazer também, aprontar nas suas celebrações. E quantos padres foram indelicados, não foram fraternos com os pais e as mães, e assim afastaram, apesar de que todos nós às vezes afastamos as pessoas da fé. Eu afastei pessoas da fé, como também aproximei pessoas da fé. Todos nós temos essa possibilidade, ou de afastarmos as pessoas de Jesus, ou de congregarmos as pessoas para Jesus. Por isso os discípulos ficaram muito irritados e começaram a brigar com as pessoas maiores. Jesus vai dizer: não afasteis de mim as crianças, não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. As crianças não valiam muito na cultura de Jesus. As crianças ainda hoje não valem muito na cultura, porque as crianças não têm dinheiro para comprar, não podem participar de exército, por isso elas são mais bocas para comer. Quantas vezes quando a mãe ou a mulher vai dizer ao marido: estou grávida de mais um filho, o marido vai dizer: mais uma boca para comer, porque em muitas casas as crianças não são mais uma bênção, elas são um peso. Quando o amor seca, quando o amor seca, as crianças já não são mais bênção, elas são um peso. As crianças fazem parte da história das comunidades cristãs porque elas estão ali, e a comunidade cristã precisa acolher, precisa ser um útero acolhedor das crianças para que elas também cresçam a partir da fé. Mas os discípulos não, eles ficaram irritados e queriam proibir as crianças de chegarem até Jesus. E Jesus vai dizer: não proibais as crianças de virem a mim, não as apartais, deixai-as vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Depois Jesus impôs as suas mãos sobre essas crianças e continuou o seu caminho. Meus irmãos, minhas irmãs, todos nós sabemos que tem dia que a gente levanta com a pá virada. Todo dia sabemos que tem dia que a gente levanta assim com a macaca, como disse o nosso provérbio popular, e nós ficamos irritados, nervosos. Quantas vezes a gente passa por isso? Mas vai chegando um momento que temos que aprender a lidar com isso, a controlar isso e administrar isso por causa do Evangelho. Não sejamos alfandegários da fé, não sejamos alfandegários, não sejamos obstáculos para que as pessoas cheguem até Jesus, sejam elas crianças, jovens ou adultos. O nosso santo de hoje, da ordem terceira de São Francisco, da ordem franciscana secular, São Roque de Montpellier, ele foi justamente esse sinal de fraternidade, de presença junto às pessoas que estavam passando pelas pestes da Europa. Ele também contraiu a peste e quase morreu. Depois ele voltou para sua terra, ficou curado e morreu em 1327. Mas ele foi um terceiro franciscano, um filho de São Francisco, um herdeiro de São Francisco, que também soube acolher as pessoas. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Roque de Montpellier, rogai por nós, paz e bem.